não estava gravando, desculpa. Agora tá. Bom, depois eu vejo o que eu faço, tá? Com isso que já foi dito. Tudo bem? Segunda-feira é terrível. Onde a gente estava? Efeitos adversos, né? Muito bem. A ototoxicidade provocada pela vanco também se relaciona com a dose alta, né? E por tempo prolongado. Veja, uma das mesmas queixas, né, que a gente comentou quando falamos em aminoglicosídeos, né? Zumbido, tá? Gente, zumbido, tá? É sinal de lesão otológica, né? Muita gente, você percebe aí, né? Ah, eu tenho um zumbido no ouvido, não sei o quê. Tem que procurar um médico, tem que procurar um especialista, tá? Isso é sinal de alguma toxicidade, principalmente quando se usa algum tipo de medicamento, tá? Então, queixas de zumbido, perda de audição para sons de alta frequência, tá? Precede a instalação da surdez. Então, não pode deixar acontecer, né, a instalação da surdez. A lesão normalmente é irreversível, tá? Irreversível. Então, nós falamos aí da vancomicina, né? E agora a tecoplamina, que é uma droga semelhante à vancomicina em sua ação, né? Se difere da vancomicina somente por sua cinética, tendo uma meia-vida mais longa e podendo ser administrada uma única vez ao dia. Então, lembra que a vancomicina nós temos que fazer a administração de pelo menos de 12 em 12 horas, né? A teico não, a teico é uma única vez ao dia. A teico também tem algumas outras características que favorecem, né, a sua utilização. Por apresentar menos irritação química, pode ser administrada por via intramuscular. A vanco não, a vanco somente intravascular, né? Apresenta menor toxicidade renal e auditiva, tá? Então, apresenta aí a menor chance, né, de provocar lesão renal e auditiva. Tem o mesmo espectro de ação, né, da vancomicina. Então, veja, é uma droga muito boa, né, tanto quanto a vanco. E tem, a favor dela, menor toxicidade. A ação antimicrobiana é exercida, inclusive, sobre bactérias resistente, né, à oxacilina, estafilococcus, enterococcus, né, é resistente à ampicilina e pneumococcus resistentes também à penicilina. Então, veja, tanto a teico quanto a vanco, né, elas são aí utilizadas principalmente nesses casos, né, onde você tem a resistência, né,
principalmente de estafilococcus, pelas penicilinas e pelos derivados de penicilinas específicos para isso, como principalmente a oxacilina, que ela é específica para estafilococcus, né? Mas assim mesmo, em alguns casos pode haver resistência. Então aí é onde que entra a tecoplamina ou a vancomicina. Não é indicada para infecções meninges, né? Por não atravessar também a barreira hematoencefálica. Então, a estrutura da teico também não permite que ela chegue até o líquor, né? Então, por isso que ela também ela não deve ser utilizada para a meningite. Seu principal emprego clínico são as infecções estafilocóccicas, incluindo pneumonias, celulites, osteomielites, endocardites e sepsis em pacientes alérgicos a penicilinas ou nas infecções causadas por estafilococos meticilino resistentes. Então veja que tem aí, né, um protocolo de uso para essas drogas, né? Ela não pode ser usada aí por ser, né? Não, tem um protocolo para ser utilizado. Também tem a indicação, né, para precisa em infecções enterocóxicas em pacientes alérgicos à penicilina. A tecoplamina, ela pode ser, pode substituir, né, a vancomicina na profilaxia da endocardite, tá? Em pacientes com valvulopatias. Ou aqueles pacientes que vão se submeter à manipulação das vias aéreas, com o caso da orofaringe ou urogenitais. Então, ela tem aí indicações clínicas, né? Indicações clínicas como profilaxia. Ela pode substituir, então, a gente já falou aqui muito bem. A tecoplamina, ela acaba tendo uma boa tolerância, né? Tanto por via intramuscular como por via intravascular. Os efeitos adversos relatados são menos de 5% dos pacientes. Então, veja que é uma droga que causa menos efeitos quando comparada com a vancomicina, tá? Isso aí é importante. Bom, a erupção maculopapular é transitória, exantema, urticariforme, né? As manchas avermelhadas, né? Febre, leucopenia transitória, diminuição de audição na pressão alta, tá? Na pressão de alta frequência. Veja que semelhante à vancomicina, né? Agora, o potencial de nefrotoxicidade e oto, tá?
nós já comentamos, é menor do que para a vancomicina, tá? Então, veja que ela tem algumas características melhor que a vancomicina. Só que aquilo que eu comentei no início, tá? Que o problema aí é financeiro, né? A teicoplamina é muito mais cara, tem um custo muito mais alto do que a vancomicina. Uma outra característica, lembra que a vancomicina pode causar a síndrome do homem vermelho, né? A teicoplamina, tá, o potencial, né, ou a chance de isso acontecer é muito mais raro, tá? É difícil a teicoplamina provocar essa síndrome. A teicoplamina não é indicada para terapêutica de infecções de gestante, nem a nutriz, exceto em situações clínicas em que o benefício supere o risco de sua administração. E por que você não pode administrar na gestante e nem em quem está amamentando? Por causa da nefro e neurotoxicidade fetal, tá? Então, não pode ser administrada, tá? Aí ela pode gerar aí uma neurotoxicidade, tá? Então, não pode ser administrada. Avoparcina. Avoparcina. Avoparcina, gente, é um outro fármaco dessa classe, né? Da vancomicina, é um glicopeptídeo com menor potência contra micro-organismos gram-positivos, quando se compara com a vancomicina. Entretanto, exerce ação antimicrobiana contra as bactérias gram-positivas no intestino delgado de animais, tá? Aumentando a digestibilidade e matéria orgânica, levando à degradação da celulose e hemicelulose e promovendo o ganho de peso dos animais. Veja aí aonde entra, né, os riscos aí, né, o que pessoas fazem, né, em troca de dinheiro, né, utilizando antibióticos em rebanhos, principalmente de gado, tá, para ganhar peso mais rápido, para vender o abate mais rápido, né, a avoporcina. E aí, você está comendo essas carnes aí, e você está entrando em contato com antibióticos, tá? Seu uso foi largamente aprovado em países da Europa e americanos, como promotor do crescimento e ganho ponderal de animais. É destinado ao consumo humano, como gado, os galináceos, né? Porcinos, caprinos. Contudo, seu amplo uso estimulou a seleção de enterococos resistente ao antibiótico e, por extensão, a outros glicopeptídeos, inclusive a vanco e a teicoplamina. Olha aí, né, o que esses caras fizeram, né? O uso indiscriminado aí em animais, e a gente utilizando esses animais como fonte de alimentação, né?
nós acabamos entrando em contato com esse antibiótico e muita gente acabou adquirindo resistência à vancomicina, à teicoplamina, pelo uso indevido da avoporcina. Tá? Aí, então, hoje, o uso dela é proibido na comunidade europeia, né? E seu emprego como estimulador de crescimento é condenado, né, por proporcionar o desenvolvimento de resistência entre micro-organismos gram-positivos. É condenado. Na Europa é proibido. Aqui parece que também está proibido. Mas essa proibição, você acha que, né, que quer dizer alguma coisa, né? Aqui, né? Então é complicado, muito complicado. E aí nós temos a dalbavancina e oritavancina. São drogas também que pertencem a esse mesma classe, né? Mas são drogas que estão ainda em estudos, né? A dalbavancina parece que tinha sido já liberada. Eu não tive essa confirmação ainda. Preciso dar uma pesquisada. Tem uma ação contra bactérias gram-positivas, incluindo Staphylos, resistente à oxacilina, né? E enterococcus resistente também à ampicilina, e os pneumococcus resistente à penicilina. Então, são fármacos, né, que vão ser incluídos aí, no caso de resistência, né, bacteriana. Além disso, são capazes de agir contra estafilococcus, que se mostram resistentes à vancomicina. Então, esses dois fármacos estão sendo direcionados para casos de resistências, né, à vancomicina. A administração é intravascular, né? A cinética delas é semelhante à teicoplamina, inclusive com meia-vida prolongada. Então, uma única dose diária, né? A oritavancina tem meia-vida de 10 horas, o que permite o seu uso, única aplicação diária. A dalbamicina apresenta uma surpreendente meia-vida de 144 horas, o que permite uma dose semanal. Olha só aí, né, a cinética dessa droga. Isso daí, gente, nem sempre é benéfico, né? Nem sempre. Porque um fármaco com uma meia-vida tão alta, né? E se provocar algum efeito adverso grave, como é que fica, né? Você vai ter que conviver, você vai ter que dar um suporte para esse paciente por muito mais tempo, né? É diferente do que um fármaco que tem uma meia-vida de 12 horas, de 24 horas. Você dá lá assistência, né, para esse paciente, um suporte, mas isso daí é rapidamente, né, em 24 horas você praticamente diminui em 50% os efeitos tóxicos. Essa daí não. Certo, gente? Então, essa classe, gente, são glicoeptídeos, né? É uma classe bastante utilizada hoje, tá? Na clínica. Quem vai aí para hospitalar, vocês vão ver que se usa muito, né?
principalmente a vancomicina, tá? Apesar da atecoplamina, né, ter as características melhor do que a vancomicina, mas como eu disse, a relação de preço, né, o financeiro entra aí bastante, né, nesses hospitais. Então se usa muito a vancomicina, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Ninguém vai falar nada? Muito bem. Gente, essa é uma outra droga, né, que a gente já usou muito elas, né, muito, hoje usa menos, mas ainda é utilizado. As lincosamidas, né, a lincomicina. Veja que ela está aí desde 62, né, o uso oral e parenteral. O oral foi utilizado, tentaram, né, utilizar o oral aí alguns anos, tal, mas a absorção, a disponibilidade era muito baixa. Então acabou até sendo não se usava, né? Hoje eu nem sei se tem a disponibilidade de oral, eu acredito que não, é mais mesmo o parenteral. E a lincomicina é uma classe, né, é uma droga que age inibindo a síntese proteica, né? Age essencialmente sobre aeróbias gram-positivas, né? Como streptococcus, né? Estafilococcus, né? E aí vai. É ativa também contra micro-organismos anaeróbios, tanto gram-positivo como gram-negativo. Não tem ação sobre enterococos, meningococos, gonococos, clamídia, entre outros. Vem observando resistência adquirida em estafilococos e pneumococos. A resistência, então, é uma coisa que, infelizmente, né, não tem jeito. Tá? Acaba aparecendo mesmo, né? E principalmente também porque o uso da lincomicina foi muito, assim, um uso muito indiscriminado, né? Na época em que você utilizava antibióticos sem prescrição, a lincomicina era muito utilizada por aí, pessoas, né, em coquetéis de gripe. Então você usava 2, 3 dias e suspendia o uso, né? Isso aí foi aparecendo muitos casos de resistência. Absorção oral é incompleta, né, e sofre interferência pela digestão concomitante com alimento, e níveis se mantêm por 6 horas. Por isso que eu falei que é muito pouco utilizado, né? A absorção oral, ela não tem.
uma disponibilidade satisfatória. E aí você podia utilizar, e é utilizado, né, intramuscular e intravascular, né, e mantém aí o nível sérico por 12 horas. Ela se distribui muito em líquidos orgânicos, atinge concentrações terapêuticas no fígado, baço, cérebro, até na medula óssea, né? Ossos, tá? Então, ela se distribui muito bem. Só não ultrapassa a barreira hematoencefálica normal. Em pacientes com a meningite, né, as concentrações são inconstantes, não oferecendo também segurança para terapêutica. Então, mesmo que haja a inflamação de meninges, né, a absorção dela, a passagem dela, você não consegue determinar, né? Então, você nunca sabe o quanto vai chegar. Então, você não pode utilizar como terapia. Atravessa mal também a barreira placentária, 10 a 20% só. Aparece no leite materno, de 10 a 20% da concentração do sangue, tá? Apesar dessa margem, né, dessa porcentagem ser pequena para nós, mas pode ser significante para o lactente, né? E pode causar aí diarreia em lactente, né? Porque ele acaba modificando a flora intestinal. A lincomicina, ela é inativada pelo fígado, eliminada pela via urinária, biliar, fecal, né? E variando aí o percentual de eliminação conforme a via de administração. A lincomicina é hemodializável, então reduz certo, a concentração sérica em até 40% após a hemodiálise. Então, é um fármaco que, se o paciente estiver fazendo hemodiálise, precisa ser avaliado e calculado a dose de reposição, tá? A reposição tem que ser feita, porque você acaba perdendo aí na hemo. Já a diálise peritoneal, ela não se perde, tá? Você não consegue retirá-la, tá? Na diálise peritoneal, só na hemo. A lincomicina tem algumas interações, e até com próprios antibióticos, né? A atividade antibacteriana é inibida pela eritromicina, no mesmo local de ação, né? A eritromicina, a gente vai falar dela ainda, talvez a próxima aula. Ela também é um fármaco que inibe síntese proteica. Reage com os bloqueadores neuromusculares, aumentando o efeito dessas substâncias, prolongando o seu efeito paralisante. Então, as pessoas que vão ser submetidas, né, a um bloqueador de junção neuromuscular, o efeito vai ser prolongado. Então, o médico precisa saber disso, tem que saber o que está sendo utilizado. A reversão desse bloqueio pode ser feito com a neostigmina, tá? Agora, esse paciente que está sendo utilizado o bloqueador de junção com a lincomicina, ele não pode ficar sem
a respiração assistida. Ele tem que estar com a respiração assistida, ele tem que estar com a ventilação. Indicações clínicas aí, né? Infecções streptocóxicas, pneumocóxicas, né? Estafilocóxicas, pequena e média gravidade, bem como a difteria. Em casos também de otite, sinusite, amidalites, pneumonias, celulites, artrites, né? Tudo isso também tem sido utilizado. Se usava muito, né, para casos de amidalite. Muito, muito. E de forma indiscriminada, o que causou também muita resistência. O tratamento das otites e sinusites é causado por Haemophilus influenza, né? Aí ela causa uma falha, ela não pega bem, né? Aquelas infecções, principalmente de quem tem recidivas, né, de sinusite, né, pode estar aí contaminado por Haemophilus, né? E aí ela não pega legal. A lincomicina pode ser alternativa para casos de alergias a penicilinas, tá? Ela pode ser uma boa alternativa. A profilaxia em cirurgias coloretal associada à tobramicina, a gentamicina, né? Iniciar pelo menos 6 horas antes da cirurgia e mantendo-se por 24 horas após a cirurgia. Então, também entra aí como profilaxia. Alguns efeitos aí adversos, né? A lincomicina. Em pacientes alérgicos, pode aparecer excepcionalmente a síndrome de Steve Johnson, tá? Essa síndrome de Steve Johnson forma-se bolhas, tá, pelo corpo todo. Olha, o paciente fica todo, pelo corpo todo, com essas bolhas e começa a descamar, começa a perder a pele, tá? É uma coisa que é mais rara, né? Mas pode acontecer. Julga-se seguro em gestante e no uso prolongado deve realizar avaliações laboratorial da função hepática a cada 15 dias. Então, exerce o efeito na transmissão neuromuscular, né? A gente já falou disso. Cautela em pacientes sob anestesia, porque muitas cirurgias usam, né, os bloqueadores de junção. A administração intravascular deve ser lenta, em gotejamento, diluída também em soro, tá? Em gotejamento aí por 1 hora pelo menos. Em aplicações rápidas, pode provocar bradicardia, hipotensão, arritmias e mesmo a morte por parada cardíaca. Então, a lincomicina também é uma droga que deve ser feita diluída de forma lenta, semelhante ao aminoglicosídeo, que a gente já comentou. Tá? Em geral, a tolerância é boa, mas alguns pacientes podem apresentar náusea, vômito, dor abdominal, diarreia e frequências, né, de frequência e gravidades variáveis. Então, normalmente não é tão grave.
A lincomicina, ela não deve ser utilizada em pacientes com hepatopatias graves, tá? Não deve ser utilizada. Gente, eu vou ficar por aqui hoje até a lincomicina, tá? Para a próxima aula a gente falar das outras drogas lincosamidas. Lembrando que a lincomicina ela já foi muito utilizada, né? E hoje, tá? É pouco, né? Diminuiu muito a utilização dela, mas é uma droga ainda muito boa.